Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Karina Jaques, professora de Direito Constitucional, e neste vídeo eu vou comentar a questão 1 do 27º Exame de Ordem. A gente está comentando nessa lista de vídeos que você está acessando agora, questões sobre direitos políticos e partidos políticos. Claro que às vezes as questões trazem outros temas dentro do contexto, mas a ênfase que a gente vai dar e o tema mais evidente dessa reunião de questões aqui é direitos políticos e partidos políticos. Então, a gente vai do artigo 14 até o artigo 17. Eu vou ler o enunciado da questão, vou comentar um pouco e vou ver com você qual foi a resposta da FGV, tá bom? Olha só o que diz essa questão. Questão 1, 27º Exame de Ordem. Após a promulgação da Constituição de 88, a Lei Federal X alterou a sistemática de registro de candidaturas para as eleições, tendo estatuído de modo expresso que as novas regras seriam aplicadas às eleições a serem realizadas no ano seguinte, 11 meses após a sua entrada em vigor, o que ocorreu na data da sua publicação. Essa alteração foi considerada lesiva pela direção nacional do partido político Alfa, que somente contava com representantes no âmbito das Assembleias Legislativas Estaduais. À luz desse quadro, responda como advogado ou advogada aos questionamentos a seguir. Antes de eu ler as perguntas, vou fazer 2 comentários aqui desse enunciado. A Lei Federal X, ela alterou a sistemática de registro de candidaturas para as eleições. Até aí tudo bem, porque quem legisla sobre direito eleitoral é a União, competência legislativa privativa da União. Então, até então, uma Lei Federal X pode fazer isso. Mas ela estatuiu de modo expresso que as novas regras seriam aplicadas às eleições a serem realizadas no ano seguinte, 11 meses após a sua entrada em vigor. Aí a gente tem um confronto com o artigo 16 da Constituição Federal, que é aquele artigo que traz o princípio da anterioridade eleitoral, ou também chamado por alguns autores de princípio da anualidade eleitoral. Esse princípio é um princípio regra, ele é um princípio norma supra-norma, certo? Mas ele também está expresso na Constituição. Então, na hora que a Lei Federal X manda que as suas alterações gerem efeitos a menos de um ano do início da vigência, essa regra disposta em lei viola o artigo 16 da Constituição, que traz o princípio da anterioridade eleitoral. Então não tá certo, tá? Aí ainda tem mais. Essa alteração foi considerada lesiva, ela é mesmo, mas ela foi considerada lesiva pela direção nacional do partido político Alfa, que somente contava com representantes no âmbito das Assembleias Legislativas Estaduais. Então, a gente aqui já deixa uma pista que esse partido político Alfa, ele não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Federal X, porque a Lei Federal X, ela é inconstitucional. Ela fere a Constituição, ela deverá ser objeto, ela presume-se constitucional, porque toda norma que entrou no ordenamento jurídico presume-se constitucional, mas essa presunção é relativa e ela deverá ser questionada diante do Supremo Tribunal Federal, através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas o partido político Alfa não tem legitimidade, porque ele tem que ter representante no Congresso Nacional, e a questão já deixou a deixa, né? Para ser redundante mesmo, já deixou aí a pista. O partido só tem representantes nas Assembleias Legislativas. Mas vamos, agora sim, aliviada de ter comentado o que eu queria, eu vou ler as perguntas. E aí a gente já vai para as respostas da FGV, que não vão poder fugir do que eu comentei com você. Pergunta A. A lei federal é compatível sob os aspectos material e formal com a Constituição da República Federativa do Brasil? Não é, tá? Aliás, formalmente ela até é, porque compete à União, legislar sobre direito eleitoral, perdão, formalmente até que ela é. Mas quanto à matéria, ela vai desobedecer à Constituição, ok? Então, vamos ver o que diz a FGV.
Aparentemente, a Lei Federal X é formalmente compatível com a Constituição, pois a matéria de direito eleitoral é de competência legislativa privativa da União. Deixa eu descer aqui rapidinho. Artigo 22, inciso 1, e nada foi informado denunciado quanto a alguma intercorrência no seu trâmite de votação e promulgação. Então, até então, ela é. Contudo, a Lei Federal X é materialmente incompatível com o artigo 16 da Constituição da República, que trata do princípio da anterioridade ou anualidade eleitoral. O referido dispositivo determina que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da publicação, mas só gerará efeitos 1 ano após o início da sua vigência. E, inclusive, há alguns julgados do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, ok? Eu vou deixar aqui embaixo um link para você acessar um vídeo onde eu comento o princípio da anterioridade ou anualidade eleitoral. Quando terminar aqui esse nosso comentário, você clica aqui no link que você automaticamente vai ver esse vídeo. Ele é curtinho e aí eu explico a emenda, o caso da emenda 52, que foi objeto de ADI porque ela quis desobedecer o princípio da anterioridade eleitoral, a própria lei da ficha limpa, enfim. Clica aqui no link que você vai ver a explicação bonitinho. Mas vamos lá terminar aqui. B. Caso a Lei Federal X seja inconstitucional, o partido político alfa pode deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal? Não, porque ele não tem representante no Congresso. Vamos lá para B. O partido político alfa não tem legitimidade ativa para ajuizar a ADI, é o que diz a FGV, tá? Porque não atende à exigência constitucional do artigo 103, inciso 8º da Constituição da República, que impõe ao partido político ter representante no Congresso Nacional, mesmo que seja um único deputado federal ou senador. E o comando da questão diz que o partido só tem representante nas Assembleias Legislativas. Tá bom? Fechei essa questão. Clica no link aqui embaixo para você ver uma explicação rapidinha sobre o princípio da anterioridade eleitoral, tá bom? Anterioridade ou anualidade eleitoral, tanto faz o termo a ser utilizado. Ok? Até mais!